Olá! Vamos estudar hoje uma das passagens da vida de Cristo? Escolhi a passagem de Zaqueu. Vocês se recordam de Zaqueu? E eu peguei as explicações mais detalhadas sobre esta passagem neste livro, Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. No capítulo 23 deste livro, o espírito de Humberto de Campos nos narra de forma bem detalhada essa passagem do encontro de Zaqueu com Jesus. Então nos contam que naquela época os discípulos de Jesus tinham em si arraigado de que a riqueza não deveria ser utilizada. Em que sentido? De que as pessoas que deveriam seguir o Cristo deveriam abster-se de todos os seus bens. Tudo aquilo que eles tivessem deveriam doar aos pobres, aos necessitados, só assim teriam condições e merecimento de seguir o Cristo. Essa era a ideia que os discípulos tinham. Jesus observava essas conversações e, de quando em quando Jesus pregava, ele via um ou outro discípulo junto à população que ali se fazia presente, justamente incitando-os a abster-se de todos os seus bens. Cristo pensou que deveria sim dar um ensinamento mais preciso a seus discípulos sobre a utilidade da riqueza. Mas não discutia com os discípulos ali naqueles momentos. Esperava um momento oportuno para, através da exemplificação, dar um ensinamento mais profundo. E assim ocorreu. Quando Jesus estava indo para Jerusalém com seus discípulos, passou por Jericó. E nessa passagem para Jericó, as estradas enchiam-se de pessoas que queriam vê-lo, porque o Messias já era muito conhecido naquela região. E uma das pessoas que conheciam o Cristo, os seus ensinamentos, já sabia do que ele pregava, era Zaqueu. Zaqueu morava em Jericó. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele era um cobrador de impostos. Era um homem muito rico. Era um homem até mesmo temido na sua região, em sua cidade. Muito conhecido. Mas Zaqueu ouvira que Cristo iria passar por Jericó e queria conhecê-lo pessoalmente. Só que Zaqueu era muito pequeno. A estatura dele, ele era baixo realmente. E aquela multidão se formava pelas estradas e ele ficava atrás, não conseguia ver ninguém, a não ser as pessoas à sua frente. Aí ele teve uma ideia e subiu numa árvore perto da estrada, pois ali daquela árvore, numa atitude um pouco mais alta que a população, conseguiria ver o Cristo passar. E assim ele fez. Subiu na árvore e ele avistou a comitiva de Cristo. E ele viu o Cristo se aproximando com seus discípulos. E ele, naquele momento em que via o Cristo se aproximando, seu coração encheu-se de alegria. E ele ficou magnetizado pelo Cristo, magnetizado por aquele porte nobre e simples. E qual não foi a sua surpresa quando Cristo se aproximando, parou ao lado daquela árvore. Avistou Zaqueu e fez um sinal de intimidade, dizendo: Zaqueu, desça dessa árvore, porque hoje preciso de sua hospedaria e de sua companhia. Zaqueu encheu-se de alegria e de súbito desceu e magnetizou-se ainda mais pelo Cristo. Meu Deus, Jesus está falando comigo. Ele abraçou-se ao Cristo sem dizer nada e olhou-o intimamente. Cristo deu-lhe o braço e Zaqueu foi acompanhando Cristo em direção à sua casa, com muita alegria em seu coração. Os discípulos ficaram entreolhando-se. O que está ocorrendo? Cristo não condena a riqueza? Como Cristo está pedindo hospedaria na casa de Zaqueu? Zaqueu não é um publicano? Zaqueu não é um homem rico?
Zaqueu não é um cobrador de impostos odiado por todos? Zaqueu não serve a Roma? O que está ocorrendo? Por que Cristo pediu para se hospedar na casa de Zaqueu? Uma casa rica, suntuosa, e não numa casa simples, de uma pessoa comum do povo. Os discípulos não entenderam nada e ficaram intimamente se perguntando o que estava ocorrendo e entreolhavam-se. Cristo, na sua paz, na sua tranquilidade, seguia ao lado de Zaqueu. Deu-lhe o braço. Olhava para Zaqueu com a sua sinceridade, com a sua intimidade e ouvia atentamente tudo o que Zaqueu lhe dizia. E Zaqueu, naquele momento de êxtase, de alegria, despejava em Cristo tudo. Falava com Cristo tudo, resumia sua vida, resumia os seus afazeres, de maneira bem simples e sincera. Tudo o que Zaqueu falava vinha de seu coração. Chegaram na casa de Zaqueu. De imediato, Zaqueu já deu as ordens para preparar tudo para receber o Cristo e a sua comitiva. E já serviram uma leve ceia para Cristo, sua comitiva e seus convidados. E ali, Zaqueu e Cristo sentados, junto aos discípulos, Jesus começou a falar da Boa Nova. Mas Zaqueu já conhecia alguns dos seus ensinamentos. E de imediato já disse: Jesus, mestre, eu sei que as pessoas me tomam por um homem de má vida. Me tomam por um publicano, por um cobrador de impostos, por um homem rico, e realmente falam que eu não tenho boas condutas. Eu sei que a minha fama é essa por aí. Mas há muitos anos eu tento empregar a minha riqueza em prol da coletividade. E eu me esforço a isso. Eu abri inúmeros campos de trabalho para criação de animais, para plantios permanentes, para que pais de famílias que aqui em Jericó não tinham o que comer, não tinham o que dar de alimento a seus filhos, pudesse ter um trabalho honesto, honrado, ganhar o seu salário e com isso colocar alimento em suas mesas, alimentar e sustentar as suas famílias e seus filhos. Jesus, eu abri tantos postos de trabalho que vêm pessoas até mesmo de Jerusalém buscar os meus serviços. E sempre que aqui aparece alguém, eu emprego. Eu abro novos postos se necessário for, porque eu quero que essas famílias tenham essas condições honestas de criarem os seus familiares. E Jesus o parabenizou por isso, mas não parou. Zaqueu disse a Jesus: Jesus, olha, tenho inúmeros servos, tenho, mas se eu perguntar a cada um deles, eles vão lhe dizer que todos eles em realidade não são apenas servos. Eu estou aqui para servi-los também. Todos eles podem contar comigo naquilo que precisarem. Quando chegam até mim com seus problemas, com suas individualidades, suas preocupações, ali estou para servi-los. Ali estou para auxiliá-los, para empregar-lhes não apenas dinheiro, mas para empregar-lhes as necessidades morais, as necessidades íntimas de cada um. Todos eles fazem, na realidade, parte de minha grande família. Jesus novamente parabenizou. Mesmo assim, os discípulos estavam desconfiados, estavam ainda atentos, intrigados porque estavam ali. E Zaqueu, com a imensa alegria que estava sentindo em seu coração, por estar recebendo em seu lar Cristo e seus discípulos, levantou-se e disse: Senhor, Senhor, minha alegria é tão grande por estar aqui, que eu irei repartir metade dos meus bens com todos os pobres. E, se em algum dia eu prejudiquei alguém, irei até ele, irei retribuir e indenizarei em quádruplo aquilo que eu lhe prejudiquei. Cristo disse:
Bem-aventurado és tu, servo. Bem-aventurada é a tua família. Bem-aventurado é o seu lar. E aí Zaqueu, imensamente feliz, saiu momentaneamente daquela conversação para tomar novas providências para o recebimento de Cristo e sua comitiva. E neste momento, os discípulos se aproximaram do Cristo e despejaram sobre o Cristo as suas imensas dúvidas, aquelas perguntas que vinham borbulhando em suas mentes. Por que estamos aqui? Zaqueu não é um homem rico? A riqueza não é condenada? Por que hospedar-se numa casa suntuosa? E falando, e perguntando. E Cristo aguardou pacientemente que todas as perguntas fossem feitas. E depois respondeu: ora, por acaso o Evangelho determina que todos os homens se transformem em mendigos miseráveis? Este é o ensinamento que eu estou lhe passando? E novamente fez uma outra pergunta. Ora, o que é mais importante? Você ajudar uma pessoa por um dia para que ela mate a fome naquele almoço, naquele jantar? Ou você tomar providências para uma vida inteira? Os postos de trabalho que Zaqueu abre, ele está auxiliando aqueles pais de família por uma vida inteira, para que eles possam honestamente trabalhar, para que eles possam honestamente sustentar a sua família. Enquanto que o mendigo tem apenas a responsabilidade de sustentar-se naquele dia e no próximo dia pedirá novamente. Zaqueu está dando sustentáculo para uma existência inteira. Jesus disse aos discípulos que, em verdade, não é a riqueza em si que é errada, e sim o uso, o emprego da riqueza de forma inadequada é que é condenado. Então, Zaqueu, naquele instante, serviu como um ensinamento profundo que Cristo estava esperando a oportunidade para dizer a seus discípulos que a riqueza é bem-aventurada. E quando ela é bem empregada, ela se multiplica e traz bênçãos para famílias inteiras. Traz bênçãos para muitos meios, para muitas situações, que nós devemos utilizá-las. Devemos utilizar todos os talentos que Deus nos empresta em prol do nosso próximo. E Zaqueu assim estava fazendo. E foi justamente na casa de Zaqueu que Jesus narrou a parábola dos talentos. Então que nós possamos fazer como Zaqueu e utilizar o talento que nós tivermos em nossa vida, seja qual ele for, em prol da coletividade. Porque nós estaremos ajudando não apenas uma única pessoa, mas estaremos ajudando para uma vida inteira várias pessoas. E isso é muito importante. Muito obrigada e até uma nova passagem da vida de Cristo.